A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, amém? Muitíssima gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que traz todos vocês aqui, de segunda a sexta, de meia-noite e 7 até 1h24 da madrugada, nessa igreja virtual do nosso Senhor Deus, @Igrejas Benditas, como em Colossenses capítulo 2, versículo 5. Mesmo que ausentes quanto ao corpo, estamos juntos em um só Espírito, ao vivo agora nas 7 principais redes sociais da internet, levando a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, ao lar, coração, comércio, veículo, a seja onde for que se encontrarem os benditos do Pai nessa madrugada, pois há promessas específicas para aqueles que buscam ao Senhor durante a madrugada. Então, independente de onde ou como estiverem nos acompanhando nesse momento, sejam todos vocês, mais uma vez, muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Como as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas feitas através de cartas, as comunicações entre elas, nós também utilizamos a internet como uma ferramenta para divulgar e anunciar a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de um minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais que nós estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. E é com essas nossas atitudes que nós estamos dando a garantia a todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se juntar conosco. Então lembre-se de se inscrever ou nos seguir para continuarem recebendo orações todas as madrugadas. Qualquer instabilidade em alguma rede social, estamos ao vivo nas 7 principais redes sociais da internet, com @Igrejas Benditas, levando a palavra do Senhor sendo ministrada com orações, pois o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, de ministrar 7 livros e 7 capítulos das Escrituras Sagradas com orações e ser um canal para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus venha falar ao coração de todos os 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que irão se assentar no trono, e de todos aqueles que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livres. E eu também faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada, que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre houveram sorteios, que é para que não houvessem manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, entregando sempre a total direção ao Senhor Deus para que seja feita a vontade dele. Como é possível vocês examinarem nas Escrituras Sagradas, dentre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, onde houveram os sorteios, nos livros de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, com foco nos versículos 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E conosco não é diferente, estamos aqui para ser um canal, um caminho, instrumento do nosso Senhor Deus, para que Ele venha falar ao coração de todos vocês e através dessa live de nossa igreja virtual, @Igrejas Benditas, vocês possam aumentar a sua fé. Como está escrito em Romanos 10, versículo 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor nosso Deus. Então vamos à ministração de uma oração para darmos início aos sorteios dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Então escolha o seu número de 1 a 12 e deixe aí nos comentários que você é membro dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, e nos fale qual o seu nome, o seu município, o seu estado, que você está nos acompanhando nesse momento. E a partir de 1h12 da madrugada, eu estarei interagindo com vocês nos comentários e tirando as suas dúvidas. Vamos à administração da oração. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal, para ministrar a Tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a Tua paz, a Tua graça e a Tua alegria. Que haja os poderes que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, sendo derramado em todas as portas, portais e janelas, para libertar e edificar
todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live durante a madrugada da tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados e bendizerem ao teu grandioso nome em todos os povos e nações onde essa internet fora capaz de alcançar. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glória ao nosso Deus Todo-Poderoso, todos aqueles que gostam sempre das ministrações, da palavra do nosso Senhor Deus. Lembre-se de convidar outras vidas. Milena, é muito tarde. Essa live fica salva em algumas redes sociais com o canal @Igrejas Benditas. E vocês podem compartilhar a live salva para que as pessoas venham a receber a boa semente, a palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, aos seus lares, corações, comércio, veículos, para seja onde for que estiverem, venham trazer a presença do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e de anjos celestiais. Então eu estarei dando início aos sorteios dos 12 rebanhos dos benditos ao Senhor Deus. Hoje estarei sorteando os rebanhos benditos de números pares, mas também estarei informando um livro e um capítulo para os rebanhos benditos de número ímpar. Por que rebanho? Por que bendito e por que ímpar e par? Rebanhos, porque o Senhor Deus sempre nos comparou a rebanhos. E lá em João capítulo 10, o Senhor Jesus afirmou que Ele é nosso único bom e verdadeiro pastor. Bendito é uma classe com promessas nas Escrituras Sagradas. Entre elas, Salmo 118, versículo 26. Bendito que vem em nome do Senhor, nós vos abençoamos em nome do Senhor. E Mateus 25, versículos 31 a 46. Aqueles que serão chamados de benditos do Pai, porque em nome do Senhor Jesus amaram os pequeninos irmãos, através de atitudes. E esses receberão por herança o lugar que lhes foi prometido desde a fundação do mundo. E ímpar e par, porque o Senhor Deus deixou claro que não é bom que ser humano ande só. Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18. E lá em Lucas, capítulo 10, o Senhor Jesus, ao enviar os 70 santos, enviou sempre de 2 em 2. Tudo que nós fazemos é 1000% firmado nas Escrituras da Bíblia Sagrada. Tanto é que nós estamos oferecendo e não pedindo. Estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que esses ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia, para que vocês possam ver que tudo que nós fazemos não é da boca para fora. São quase 30 anos de estudos aprofundados realizados pelo nosso sacerdote e apóstolo, bendito bem-aventurado Marcos, do qual ele também tem autoridade para receber ofertas e dízimos de todas as nações, e que quem provar o contrário na Bíblia Sagrada recebe o valor de 10 milhões de reais em dinheiro, pois além de discípulos e amigos do Senhor Jesus, nós também somos um grupo de empresários. Por isso também que os nossos templos físicos, quando chegam na região, nós trabalhamos com o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar, porque os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, a secretarias de trabalhos e empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento religioso de fé, independente do seu grau de escolaridade, independente do seu que você acha, pensa, imagina, desde que pregue 100% as Escrituras da Bíblia Sagrada. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Então entre em contato conosco através do privado, pedindo um de nossos templos físicos para a sua região, seja o seu bairro, o seu município, o seu estado ou o seu país. Fale com as autoridades políticas, vereadores, deputados estaduais, deputados federais, prefeitos, senadores, presidentes, para levarem uma verdadeira obra do Senhor nosso Deus para a sua região. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E muita atenção todos aqueles que são ofertantes e dizimistas nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco, pois vocês têm a prioridade para receber todas as bênçãos e os benefícios que chegam juntamente com a inauguração de nossos templos físicos. Basta vocês guardarem os comprovantes, independente do valor, e ao vocês se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dos dízimos, independente do valor, vocês terão prioridade para receber todas as bênçãos e benefícios, como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6, versículo 38.
Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Vamos agora ao primeiro sorteio dentre os 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus. Então escolha o número de 1 a 12 para receber uma palavra revelada pelo nosso Senhor para o seu coração. Primeiro rebanho bendito par de número 12 e o rebanho bendito ímpar de número 1. São os primeiros a estarem recebendo a palavra do Senhor para sua meditação. Lembrando que eu estarei interagindo com vocês nos comentários a partir de 1h12 da madrugada. Até lá, deixem nos comentários o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado. E sejam todos vocês muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o livro a ser ministrado é o livro de Jonas, que possui 4 capítulos. Livro de Jonas, que possui 4 capítulos, é o primeiro livro a ser ministrado para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Livro de Jonas, capítulo 2. Jonas, capítulo 2, para meditação do rebanho bendito par de número 12. Jonas, capítulo 2. E para o rebanho bendito ímpar de número 11. Livro de Jonas, capítulo 3, para a sua meditação. Lembrando que algumas redes sociais, essa live vai estar ficando salva para quem perdeu a administração dos sorteios, ou então a administração da palavra do Senhor Deus, ou o resultado dos sorteios, ou então para quem perdeu as explicações ou não conseguiu anotar as bases da Bíblia Sagrada, para você examinar como a Igreja Nobre de Bereia, a Igreja Nobre do nosso Senhor Jesus o Cristo. Vamos à ministração de uma oração, lembrando que as orações que são realizadas durante as lives, elas são numeradas, assim como as orações do livro de Salmos também são numeradas. A oração de número 10 é a primeira a ser ministrada. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vitorioso Senhor dos exércitos, nosso curador, libertador e protetor. Eu peço ao Senhor que haja agora a libertação, purificação, fortalecimento, edificação e proteção de todas as benditas vidas dos benditos seguidores ou inscritos e membros ou ofertantes ou dizimistas desta tua igreja virtual, @Igrejas Benditas, que estão o buscando nesta madrugada junto conosco. Que haja o crescimento na fé dessas pessoas, a ouvirem a tua palavra sendo ministrada através de nós, seja onde ela estiver nesse momento. Que haja agora o poder que é no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, indo contra toda a obra da carne ou do maligno, que estiver tentando impedir a nossa obra para com o Senhor nosso Deus, e de impedir a tua palavra de alcançar todos os povos e nações que precisam e necessitam, e dessas vidas serem verdadeiramente gratos ao Senhor Deus e o adorarem em espírito e em verdade, em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Glória ao nosso Deus Todo-Poderoso. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não se esqueçam de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor nosso Deus sendo semeada aos seus corações. Gratidão, Senhor. Vamos à ministração. A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui à ministração no livro de Jonas, capítulo 2, do versículo 2 ao versículo 8. E disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as águas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor, meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso.
Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse capítulo 2 do livro de Jonas é muito importante para a gente ver que no momento da tribulação, da angústia, sempre é fácil buscar refúgio ao Senhor. Mas devemos tomar sempre muito cuidado para que na hora da fartura, da abundância e da bonança, você não abandone a presença do Senhor. Pois aqui Jonas falou da idolatria. E todo mundo sempre vai na direção de deuses, estátuas, imagens. E sempre focam apenas nessa idolatria. Mas esquecem que diversas vezes o povo de Israel pecou não por causa de imagens, de estátuas, mas sim porque eles criaram ídolos no seu coração. Eles começaram a adorar a posição em que eles estavam, começaram a adorar os bens materiais que eles possuíam, começavam a adorar até mesmo os seus próprios filhos, sua família, sua mulher, seus irmãos. Então devemos tomar sempre muito cuidado em onde está direcionado o nosso coração. Nós temos aí nossas mais de 100 denúncias, que são materiais de trabalho para vocês colocarem à prova toda e qualquer liderança que fala em nome do Senhor Deus, da Bíblia Sagrada, e também colocarem à prova vocês mesmos, para ver se verdadeiramente o seu coração está na palavra do Senhor, no Evangelho do Senhor, na justiça do Senhor, na verdade do Senhor, ou se você está mais preocupado em defender aquilo que a doutrina que o ser humano criou, chamou de religião, e você aceitou segui-la. Ah, não, menina, eu sigo a Jesus. Ah, então tá bom. Então por que você já não começa chamando ele de Senhor? Há certos tipos de coisa que parecem pequenas, mínimas, ínfimas aos olhos da carne, mas aos olhos do Espírito tem um peso tremendo. Eu vou apresentar aqui agora a vocês a nossa denúncia de número 75. As leis que continuam na graça. Muita atenção nessa denúncia de número 75, dentre as mais de 100 denúncias com prêmio somado, que ultrapassa os 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras, ou que eles que estão apresentando e praticando a verdade. Nós das 12 igrejas virtuais estamos afirmando que há 3 leis na Bíblia Sagrada que não foram anuladas pelo Senhor Jesus, o Cristo, sendo elas a lei do Senhor Deus, Pai do Senhor Jesus, a lei do próprio Senhor Jesus e a lei dos apóstolos do Senhor Jesus. Uma das leis dos apóstolos são as classes dos trabalhadores nas obras. E atenção, se você ou quem você trouxer para nós que provar na Bíblia Sagrada que essas leis não existiam ou que elas foram anuladas na Bíblia Sagrada, vai receber um prêmio de 200 milhões de reais em dinheiro. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares. Nós iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem de número 36, dentre as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. Vamos ao próximo rebanho dos benditos nosso Senhor Deus. Escolha o seu número de 1 a 12, seja parte de um dos 12 rebanhos dos benditos nosso Senhor Deus, Todo-Poderoso. Rebanho bendito par de número 10 e o rebanho bendito ímpar de número 9. Lembrando que todos aqueles que são seguidores ou inscritos e membros de nossas igrejas virtuais podem continuar frequentando qualquer um templo físico, igreja ou congregação, pois como o Senhor Jesus afirmou em Mateus capítulo 12, aquele que não ajunta, espalha e o reino dividido não prospera. Vamos aqui à ministração no livro de Lucas, que possui 24 capítulos. Livro de Lucas, que possui 24 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado agora nessa live, para levar a palavra do Senhor nosso Deus aos seus corações. Livro de Lucas, capítulo 6. Lucas, capítulo 6, para a meditação do rebanho bendito par de número 10. Livro de Lucas, capítulo 6. Eita, agora abriu certinho. Lucas, capítulo 9, Lucas, capítulo 9, não. Para o rebanho bendito ímpar de número 9, livro de Lucas, capítulo 7, para a sua meditação. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Vamos à ministração de mais uma oração para levar a palavra do Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso, para o lar, coração, comércio, veículo, para seja onde for que vocês estiverem nesta madrugada, a presença do Senhor possa alcançar suas vidas. Oração de número 1 é a próxima a estar sendo ministrada. Santíssimo e bendito Senhor Deus, o Criador dos céus e da terra, eu peço ao Senhor que através da tua grande misericórdia, fidelidade, benignidade, haja a edificação, libertação e proteção dessas vidas dos seus filhos benditos que estão juntos conosco nesta live,
ou acompanhando as gravações futuramente. Que o Senhor possa ser o amparo e escudo de todos os membros, seguidores, ou inscritos, ou ofertantes, ou dizimistas desta tua igreja virtual, @Igrejas Benditas, e eles venham ser lavados e revestidos com o teu santíssimo sangue, para que eles venham ser benditos ao sair, benditos ao entrar, benditos ao falar e benditos onde colocarem as plantas de seus pés ou as palmas de suas mãos, para que em cada área e setor dessas vidas, o teu grandioso nome venha a ser ainda mais exaltado e glorificado em todos os povos e nações. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Dou glórias, aleluia, Senhor, meu muitíssimo amém. Glória ao nosso Deus, Deus poderoso, são todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Preste atenção, gente. Vamos aqui à ministração, no livro de Lucas, capítulo 6, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não se esqueçam de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Vamos à ministração no livro de Lucas, capítulo 6, do versículo 37 ao versículo 43. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados, dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Propôs-lhes também uma parábola. Pode, porventura, um cego guiar a outro cego? Não cairão ambos no barranco? O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como o seu mestre. Porque vês tu o orgueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Como poderás dizer a teu irmão, deixa, irmão, que eu tire o orgueiro do teu olho, não vendo tu mesmo a trave que está no teu? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro que está no olho de teu irmão. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê fruto bom. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nós vemos como nosso Senhor Jesus é sempre fonte de águas vivas para todos nós, pois aqui verdadeiramente 7 versículos, cada um deles com mensagens muito importantes. No versículo 37, o Senhor Jesus fala sobre o julgar, a importância que tem de nós partirmos de nós aquilo que nós também queremos receber. E é importante a gente lembrar que, como em João 7, versículo 24, ele afirmou: julgai sim, não segundo a aparência, mas sim segundo a reta justiça. Aqui o Senhor Jesus está alertando contra a hipocrisia de você querer cobrar algo do outro como se fosse santidade, sendo que não é santidade. E aí você pode acabar caindo numa situação parecida e você vai ser julgado da mesma forma que você julgou o outro. Então devemos tomar sempre muito cuidado. E aqui novamente no versículo 38, falando sobre a importância de nós verdadeiramente a reciprocidade. Aquilo que nós fazemos, o Senhor verdadeiramente nos recompensa. E aí o Senhor fala sobre o cego guiando a outro cego, que é como vem as lideranças religiosas hoje em dia. Como eles podem estar guiando, apacentando as ovelhas em nome do Senhor Jesus de maneira legítima, se eles afirmam ser pecadores e imperfeitos, sendo que a própria Bíblia Sagrada afirma que é bem-aventurado o homem que não anda segundo o caminho dos ímpios. Então, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, como que pode falar, um líder religioso em dia fala, que o caminho que ele está seguindo é o melhor, se a própria palavra da qual ele fala que prega, né, pelo menos, se ele fala que prega essa palavra, as próprias escrituras afirma que o caminho que o pecador seguir não é o mesmo caminho que você deva seguir. É bem-aventurado quem não vai por aquele caminho. Então vemos que coisas, mais uma vez, coisas que parecem pequenas, mas que são grandes. Aí vamos para a próxima passagem, que fala justamente sobre o argueiro no olho. As pessoas tentam condenar aqueles que não têm aliança com o Senhor Jesus, e com isso julgam-se conforme a sua religião, conforme os costumes e as doutrinas dos seres humanos, tal qual os escribas e fariseus hipócritas, que para poder defender os costumes dos seus pais, eles iam lá, pecavam, blasfemavam e transgrediam a lei do Senhor nosso Deus. E aqui o Senhor deixa bem claro, tira primeiro a trave do seu olho, para você tirar também a trave do olho do seu irmão. E aí ele finaliza aqui sobre a árvore boa e a árvore má,
que é pelos frutos que nós a conhecemos. Porque aqueles que são do Senhor Jesus, que andam na luz, não permanecem em trevas, não permanecem na prática do pecado. Como o apóstolo João deixou bem claro, aquele que peca não está em Deus. Então devemos tomar sempre muito cuidado com as falsas doutrinas de santidade que nos vêm sendo apresentadas. E é necessário que para a gente saiba discernir qual é a certa, qual é a errada, qual é a verdadeira, qual é a mentirosa, através das Escrituras Sagradas. Palavra do próprio Senhor Jesus, Mateus 22, versículo 29. Errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder do Senhor Deus. Vamos ao próximo rebanho dos benditos do nosso Senhor Deus a receberem uma palavra para a sua meditação. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Rebanho bendito par de número 6 e o rebanho bendito ímpar de número 5 são os próximos a estarem recebendo uma palavra revelada para a sua meditação. Lembre-se de se inscrever ou nos seguir para continuar recebendo orações todas as madrugadas e toda semana também orações diretamente em cima do monte. Deixe nos comentários o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado, que a partir de 1h12 da madrugada estarei interagindo com vocês nos comentários e tirando suas dúvidas. Livro de Efésios, que contém 6 capítulos. Livro de Efésios, que contém 6 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado agora, nesta madrugada, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Lembrando que estamos ao vivo também nas 7 principais redes sociais da internet, e qualquer detalhe que você tiver perdido, basta você ir na outra igreja, nas outras redes sociais com @Igrejas Benditas. Livro de Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6, para a meditação do rebanho bendito, par de número 6, Efésios, capítulo 6. E para o rebanho bendito, ímpar de número 5, Efésios, capítulo 6 também, para a meditação de ambos os rebanhos sorteados, para mais honra e mais glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Aqui nós vemos a necessidade da preparação para verdadeiramente batalhar pela fé que foi entregue aos santos, como está escrito lá no livro de Judas, capítulo 1 e único, no versículo 3. Vamos à próxima ministração da oração, de número 7, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sempre tudo interligado, pois como está escrito em Provérbios 16, versículo 33, as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Vamos aqui à ministração da oração de número 7. Nosso fiel Senhor Deus, cuja benignidade dura para sempre. Eu peço ao Senhor que haja agora a tua poderosa e gloriosa renovação e restauração, chegando junto com a ministração da tua santa e poderosa palavra, através desta tua igreja virtual, @Igrejas Benditas, e todas essas vidas ligadas conosco sejam limpas, libertas e livres de toda depressão e opressão do mal, com os poderes que há no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, eliminando toda a obra do maligno ou da carne que estiver impedindo essas vidas de louvar e engrandecer mais e mais ao teu santíssimo nome e de se ajuntarem conosco em um só Espírito, para que possam invocar e o Senhor está entre aqueles que os ajudam, por serem teus benditos e fiéis filhos. É o que eu peço em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia, ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus. Vamos à ministração. No livro de Efésios, capítulo 6, no versículo 11 ao versículo... Vou do versículo 12 ao versículo 18. Efésios, capítulo 6, do versículo 12 ao versículo 18. Vou do versículo 11 ao versículo 17 mesmo. Vou lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio sempre apenas 7 versículos de cada um dos 7 capítulos que são ministrados no decorrer dessa live. Mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para interagir com a palavra do Senhor nosso Deus e assim trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, seja onde você estiver. Efésios capítulo 6, do versículo 11 ao versículo 17. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis.
Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai sempre o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Louvado e agradecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Esse capítulo 6 aqui do livro de Efésios é muito conhecido pelos religiosos que frequentam templos físicos, que já estão crescendo, como eles chamam, berço evangélico. Conhecem muito bem essa passagem de Efésios capítulo 6. O ponto é que eles sempre falam, mas e de examinar com muita atenção esse capítulo, ver o que é necessário para receber cada uma dessas etapas, dessas armaduras celestiais. Aqui o apóstolo Paulo em todo momento deixou bem claro: obedeçam a palavra, examinem as escrituras e pratiquem a justiça do Senhor. São três coisas que parecem tão simples, mas que têm um peso muito forte espiritualmente. Porque quando você examina, você está lendo, você está meditando e, consequentemente, você está ouvindo a palavra do Senhor. E ao ouvir a palavra do Senhor, Romanos 10, versículo 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E aí nós vemos como é importante colocarmos o quê? Em prática a justiça, porque o próprio Senhor Jesus afirmou: aquele que ouve a minha palavra e não a pratica, esse é o imprudente, que quando vier a tempestade, vai ser grande a queda, a ruína daquela casa. Mas aquele que ouve a palavra dele e a coloca em prática, esse é o prudente, que mesmo após vir as tempestades, ele permanece firme, como o apóstolo Paulo deixou aqui sempre muitíssimo bem claro, no versículo 13, para que possais resistir no dia mau. Ou se você vai resistir, quer dizer que vai ter o quê? Um peso, uma força vindo contra você. Você vai ter que resistir a isso que está vindo. E depois de ter desvencido tudo, não é só uma coisa, vencido tudo, permanecer inabaláveis, com a fé em nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Vamos ao próximo rebanho dos benditos nosso Senhor Deus a receber uma palavra para a sua meditação. Rebanho bendito par de número 2 e rebanho bendito ímpar de número 1. Lembre-se de escolher o seu número de 1 a 12 e ser parte dos 12 rebanhos dos benditos nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, que irão se assentar no trono. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus. E o próximo livro a ser ministrado é o livro de Malaquias, que possui 4 capítulos. E lembrando sempre a todos vocês que nós estamos aqui também para proporcionar a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores, membros ou ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco, nos livros de Mateus, capítulo 12, versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, versículos 38 e 40, Lucas 11, versículos 41 e 42, Romanos 15, versículos 16 a 18 e Provérbios 11, versículo 25. Lembrando, não conseguiu anotar? Essa live fica salva no @Igrejas Benditas, para você anotar cada uma delas e examinar se o que nós estamos falando é aquilo que está escrito. E dependendo da rede social também que estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, vocês encontram o vídeo fixado no meu perfil, na @MileOfertadim, ou então através daquele QR Code que está ali acima da minha cabeça. E lembrando todos vocês que estão ofertantes e dizimistas nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco, vocês têm a garantia de que tudo que vocês fizerem em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso estará sendo em vão. Pois vocês, ao se apresentarem em nossos templos físicos, com os comprovantes das ofertas e dos dízimos, independente do valor, vocês têm a prioridade para receber e desfrutar de todas as bênçãos e os benefícios que chegam juntamente com a inauguração de nossos templos físicos. Então fale com as autoridades políticas da sua região ou com os empresários para que eles levem uma verdadeira obra do Senhor nosso Deus para o seu bairro, município, estado ou país. Hoje nós estamos aqui para ajuntar a Igreja do Senhor Jesus e dar oportunidade a todos de participarem, de interagirem, cada um de acordo com a sua capacidade, cada um de acordo com o chamado, cada um de acordo com os recursos e condições que o nosso Senhor Deus Todo-Poderoso lhe concedeu. Vamos ao sorteio dos capítulos do livro de Malaquias a ser ministrado agora nesta madrugada. Livro de Malaquias, capítulo 4. Malaquias, capítulo 4, para a meditação do rebanho bendito par de número 2 e do rebanho bendito ímpar de número 1. Livro de Malaquias, capítulo 4, para ambos os rebanhos sorteados. Próximo oração a ser ministrada, que é a oração de número 11.
Lembrando que as nossas orações são numeradas, assim como as orações do livro de Salmos também são numeradas. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Nosso Santíssimo e Fiel Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo. Em teu santo nome eu peço que esses teus benditos amigos que estão reunidos conosco em um só Espírito, nesta live realizada durante a madrugada, possam ser lavados e limpos pela tua santa palavra sendo ministrada. Que haja os poderes que é no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, indo através dessa internet ao encontro de cada corpo, alma, espírito e coração, dos benditos do Pai que estão conosco agora, desde a alto fio de cabelo das suas cabeças até a planta dos seus pés. Venham ser guardados e revestidos com os poderes do teu santíssimo sangue, para que venham produzir abundâncias de frutos, uns a 30, outros a 60 e outros a 100 por um, para receberem as recompensas, promessas e prosperidades que o Senhor concedeu àqueles que o amam. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor, meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos à ministração no livro de Malaquias, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 6, pois possui somente 6 versículos. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação às suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os ímpios, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe, para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 4 aqui do livro de Malaquias, novamente encaixando certinho com todas as ministrações. Começamos no capítulo 2, vendo a importância que tem em nós analisarmos aonde está o nosso coração, se estamos buscando ao Senhor com sinceridade, mesmo na abundância. Logo em seguida, no capítulo 6, o Senhor Jesus mandando nós novamente examinarmos as nossas obras e os nossos frutos, como que nós estamos colocando em prática aquilo que nós recebemos. No capítulo 6, novamente, demonstrando a importância que há em nós colocarmos em prática, não só para o nosso benefício próprio, para o benefício do próximo, como também para nos protegermos, nos posicionarmos sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade. E aqui no capítulo 4, o Senhor nos demonstrando a consequência daqueles que seguem o caminho da obediência e daqueles que seguem o caminho da desobediência. Nós devemos buscar sempre examinar com muita atenção, pois o Senhor Jesus afirmou em Mateus 16, de 24 a 27, que Ele vai recompensar ou Ele vai pagar a cada um de nós segundo as nossas obras. Então é pela nossa obediência ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso que Ele pode nos guardar e nos livrar de todo o mal. Como o Salmo 91, que todo mundo gosta, sabe de qual a maioria, mas esquece de examinar com muita atenção, que é para aquele que está na verdade. O que está na verdade, com a verdade do Senhor dentro do seu coração, não é só aquele que ouve a palavra da glória a Deus e aleluia dentro de um templo físico, mas sim é aquele que guarda e pratica a palavra e o mandamento do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso em qualquer lugar. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Josué Ribeiro, da cidade de Itapipoca, no Ceará. Seja muito bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Próximo rebanho, escolha seu número de 1 a 4. De 1 a 12, receba uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação nessa madrugada, para aumentar a sua fé. Vamos à meditação, o próximo rebanho bendito par, de número 4, e o rebanho bendito ímpar, de número 3. E qualquer um que tiver perdido as ministrações, o seu número de rebanho, essa live fica salva no meu canal, @igrejasbenditas, para você compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam. E o livro de Juízes, que possui 21 capítulos.
E aqueles que querem trabalhar na obra do Senhor nosso Deus recebendo o seu salário, ou então aqueles que querem trazer um desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar, ao seu bairro, município, estado ou país, entre em contato conosco através do privado e saiba diversas fórmulas e oportunidades que tem para você participar, para você interagir, para você fazer a sua obra para com o Senhor nosso Deus, ser muitíssimo abençoado. Pois quando é verdadeiramente do Senhor nosso Deus, todos saem ganhando. Tudo para mais honra e glória ao Senhor Jesus. O João de Foz do Iguaçu, Paraná, seja também muitíssimo bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, entre em contato conosco no privado, pedindo um de nossos templos físicos para o seu bairro, município, estado ou país, independente dos seus recursos ou condições financeiras, independente do seu grau de escolaridade. Temos oportunidades para todos vocês participarem e interagirem, pois estamos aqui como o Senhor Jesus. Mateus capítulo 12. Aquele que não ajunta, espalha, o reino dividido não prospera. Vamos aqui à ministração no livro de Juízes, capítulo 21. Juízes, capítulo 21, para a meditação do rebanho bendito par, de número 4, e também do rebanho bendito ímpar, de número 3. Livro de Juízes, capítulo 21, para ambos os rebanhos que foram sorteados. Para mais honra e glória, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Compartilhem, convidem outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor, nosso Deus, ao seu lar, coração, comércio, veículo, aonde for que eles estiverem neste momento. Vamos à ministração de mais uma oração, e a oração é a oração de número 6. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus, o Cristo. Vamos à ministração da oração. Santíssimo Senhor Deus, bendito Rei da nossa salvação, eu peço que haja, através da Tua santa palavra sendo ministrada, o Teu poderoso agir, abrindo as portas da justiça, que os Teus santos, justos e benditos hão de entrar, para o louvar, exaltar e glorificar mais e mais ao Teu santíssimo nome. Que haja agora os poderes que há no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, indo de encontro com todas essas vidas benditas, dos benditos seguidores ou inscritos e membros ou ofertantes ou dizimistas desta Tua igreja virtual, @igrejas benditas, e eles sejam livres, limpos e libertos, para receberem as abundâncias de promessas, proteções e alegrias do Senhor Jesus o Cristo em cada área e setor de suas vidas. É o que eu peço em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos à ministração do livro de Juízes, capítulo 21, do versículo 1 ao versículo 7. Ora, haviam jurado os homens de Israel em Mispa, dizendo: nenhum de nós dará sua filha por mulher aos benjamitas. Veio o povo a Betel, e ali ficaram até a tarde diante de Deus. E levantaram a voz e prantearam com grande pranto. Disseram: ah, Senhor, Deus de Israel, por que sucedeu isto em Israel, que hoje lhe falte uma tribo? Ao dia seguinte, o povo pela manhã se levantou e edificou ali um altar, e apresentaram holocaustos e ofertas pacíficas. Disseram os filhos de Israel: quem de todas as tribos de Israel não subiu à Assembleia do Senhor? Porque se tinha feito um grande juramento acerca do que não viesse ao Senhor a Mispa, que dizia: será morto. Os filhos de Israel tiveram compaixão de seu irmão Benjamim, e disseram: foi hoje eliminada uma tribo de Israel. Como obteremos mulheres para os restantes deles? Pois juramos pelo Senhor que das nossas filhas não lhes daríamos por mulheres. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse capítulo 21 aqui do livro de Juízes, o Senhor nos demonstrando aqui o futuro da consequência. Quando uma pessoa comete o erro, e não só isso, as outras acobertam o erro. Pois devemos tomar sempre muito cuidado, que no último capítulo só foi bem claro: o caminho da obediência e o caminho da desobediência. Mas tem um outro caminho, do qual é o da omissão, que ele segue pelo mesmo caminho da desobediência, mas de maneira mais sutil, porque a pessoa está achando que está na obediência, porque ela está fazendo certo, está agradando, acha que está agradando aos olhos do Senhor, mas quando vê o outro fazendo o errado, ele se omite, ele não repreende, fala: quem julga é Deus, quem sou eu para poder julgar?
Mas é engraçado que na hora de julgar com a língua, muita gente sabe. Então devemos tomar sempre muito cuidado com a falsa aparência de santidade. Pois se o povo de Israel, naquele momento, se os benjamitas tivessem ali se posicionado para poder repreender aquele maldito que havia cometido uma atrocidade no meio do povo, em vez de tentar acobertar, toda essa confusão não teria gerado. Quase aconteceu o extermínio de toda uma tribo do povo do Senhor, porque eles acobertaram um pecador que não queria se arrepender. Então devemos vigiar sempre com muita atenção e cuidado, pois hoje em dia muitas e muitas pessoas com um coração excelente, com obras e frutos dignos verdadeiramente de alcançar a terra prometida. Mas o ponto é, estão tentando acobertar religiões que vêm de séculos e séculos. Por quê? Porque eles aprenderam dos pais que era assim, aprenderam dos avós que era assim, desde que eles nasceram era dessa forma, e esquecem de examinar segundo as Escrituras e não segundo a aparência. João 7, versículo 24, julgai sim, não segundo a aparência, mas sim segundo a reta justiça. Então lembre sempre de vigiar com muita atenção e cuidado. Pois um outro lugar que, mais uma vez, as igrejas do Senhor Jesus hoje em dia estão estretamente agarradas e perdendo muitas e muitas bênçãos do Senhor por causa disso, é a forma como eles estão agindo hoje com as autoridades. Quando parecia que ia ficar bom, eles pioraram cada vez mais e mais. Então devemos tomar sempre muito cuidado, pois aqui a nossa denúncia de número 61, eu estarei apresentando agora para todos vocês, para a sua atenção. E muito cuidado, muita atenção, a nenhuma igreja foi dada a autoridade para falar mal de nenhuma das autoridades que constituem os três poderes: o legislativo, o executivo e o judiciário. Do legislativo são os vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Do executivo, prefeitos, governadores e presidentes. Do judiciário, juízes e ministros. E atenção, se você ou a sua igreja falam mal deles, isso está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as Escrituras da Bíblia Sagrada, pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essa denúncia e as 12 igrejas virtuais estão mentindo e que você não está adulterando os livros de Mateus capítulo 23 com foco no versículo 15, Romanos capítulo 13 com foco nos versículos 1 a 7, em Apocalipse 22 com foco nos versículos 18 e 19, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento dessa primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares e nós iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem de número 22, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E no meu canal, @milaofertadim, vocês encontram uma playlist com as nossas mais de 100 denúncias para examinarem a cada uma delas. E o último rebanho bendito par, de número 8, e rebanho bendito ímpar, de número 7. Deixe aí nos comentários o seu primeiro nome, o seu município, o seu estado e o seu país, caso esteja fora desse nosso querido Brasil. Para mais honra e glória nosso Deus, já alcançamos mais de 35 países e nas 7 principais redes sociais da internet estamos ao vivo nesse momento. Próximo livro de João, que contém 21 capítulos. E o Marcos de Belo Horizonte, Minas Gerais. Seja mais uma vez muitíssimo bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos à ministração no livro de João, capítulo, glórias ao nosso Senhor Deus, livro de João, capítulo 18. João, capítulo 18, para a meditação do rebanho bendito par, de número 8, João, capítulo 18. E para o rebanho bendito ímpar, de número 7, livro de João, capítulo 19, para a sua meditação. Lembrando que escolham também o número de 1 a 7 para você receber mais uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Tudo para mais honra e mais glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Não se esqueçam de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Essa live fica salva no meu canal, @milaofertadim, 12 minutos antes das 7 horas da noite. Aqui no @Igreja Bendita, a partir de meia-noite 7, @Igrejas Benditas, para mais uma glória no Senhor Deus.
Vamos à próxima oração a ser ministrada, oração de número 5. Lembrando que todos que são seguidores ou inscritos e membros ou ofertantes continuam recebendo orações todas as madrugadas e toda semana orações também, diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. Poderoso Senhor e Salvador de nossas vidas, Senhor Jesus, o Cristo, eu peço ao Senhor que haja a Tua paz, a Tua graça e a Tua alegria, edificando, libertando, restaurando e renovando todas essas vidas ligadas conosco em um só Espírito, nesta Tua igreja virtual, @Igrejas Benditas, e que venham receber o derramar dos poderes que há no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, em cada porta, portal e janela, desde o alto fio de cabelo das suas cabeças até a planta dos seus pés, e venha haver voz de júbilo e salvação, chegando junto com essa ministração da Tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, na casa, no comércio, no veículo, aonde quer que se encontrarem os Teus benditos amados neste momento, e estão ligados conosco nesta madrugada, através da sua igreja virtual, @Igrejas Benditas. É o que eu peço em um nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor. Presta atenção. Vamos à ministração no livro de João, capítulo 18, do versículo 19 ao versículo 25. Então o sumo sacerdote interrogou a Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Declarou-lhe Jesus: Eu tenho falado francamente ao mundo. Ensinei continuamente, tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada disse em oculto. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que lhes falei. Bem sabem eles o que eu disse. Dizendo ele isto, um dos guardas que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: É assim que falas ao sumo sacerdote? Replicou-lhe Jesus: Se falei mal, dá testemunho do mal. Mas se falei bem, por que me feres? Então Anás o enviou manietado à presença de Caifás, o sumo sacerdote. Lá estava Simão Pedro, acantando-se. Perguntaram-lhe, pois, És tu, porventura, um dos discípulos dele? Ele negou e disse: Não sou. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nesse capítulo 18 do livro de João, vemos aqui o Senhor Jesus escarnecendo, debochando ali da situação, mesmo em meio à tribulação. Pois aqui ele foi bem claro: em todo momento eu falei em público, por que não vai lá e pergunta para eles? Então é necessário a gente lembrar que o nosso Senhor Jesus veio para evidenciar a justiça do Senhor. Ele não veio abrogar as leis, ele veio cumpri-las. E nós, para afirmarmos sermos seus discípulos, sermos seus seguidores, precisamos guardar e praticar as suas palavras, os seus mandamentos, os seus ensinamentos em qualquer lugar. Nós não podemos negar a Ele como Pedro negou. Devemos confessar a Ele não só por palavras. Pedro o negou por palavras, mas depois o confessou não só por palavras, mas também por atitudes. Como lá em Atos capítulo 5, versículo 29. Foi ele que se levantou e se posicionou perante todos, deixando bem claro que ele iria continuar confessando ao Senhor Jesus, pregando o evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, mesmo que os escribas e fariseus, a liderança religiosa, atentassem contra a vida dele. É isso que nós devemos lembrar, do posicionamento com seriedade, confiança e ousadia na presença do nosso Senhor Deus, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos ao último livro aqui a ser ministrado nesta live. Escolha o seu número de 1 a 7, que daqui a pouquinho eu estarei sorteando mais 7 números para que você tenha mais uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. E é o livro de Marcos, que contém 16 capítulos. Livro de Marcos, que contém 16 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado agora nesta live, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Livro de Marcos, capítulo, glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, eita glória. Livro de Marcos, capítulo 12. Marcos, capítulo 12, para a meditação de todos nós nesta madrugada. Livro de Marcos, capítulo 12, para a nossa meditação. Lembrando que nós estamos sempre aqui com a permissão do nosso Senhor Deus, de segunda a sexta, a partir de 00h07 até 1h24 da madrugada, nessa igreja virtual do nosso Senhor Deus, @Igrejas Benditas, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso.
Vamos à ministração aqui agora de mais uma oração. E deixe aí nos comentários seu primeiro nome, o seu município e o seu estado, que daqui a pouquinho, a partir de 1h12 da madrugada, estarei interagindo com vocês nos comentários e tirando as suas dúvidas. Oração de número 3 é a próxima a estar sendo ministrada nesta live. Nosso Senhor Deus, maravilhoso, forte e glorioso, eu peço ao Senhor que todas essas vidas benditas que estão ligadas agora conosco nesta live da tua justa e bendita igreja virtual, @Igrejas Benditas, recebam agora os poderes que há no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo em cada área e setor de suas vidas, removendo todo impedimento da carne ou do maligno que estiver tentando impedir as tuas abundâncias de alegrias, paz, graça e maravilhas que o Senhor preparou para aqueles que o temem, chegarem, restaurarem e renovarem a vida dos seus filhos justos, benditos e fiéis, que estão conectados conosco através dessa internet, em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor, meu muitíssimo. Amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos aqui à ministração no livro de Marcos, capítulo 12, do versículo... Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não se esqueçam de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor nosso Deus. Livro de Marcos, capítulo 12, do versículo 28 ao versículo 34. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único, e não há outro senão ele. E que amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento e de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. Glórias, aleluia, louvado e agradecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Nesse capítulo 12 aqui do livro de Marcos, para o Senhor finalizar, fechar aqui a ministração dessa live, vemos aqui o Senhor nosso Deus deixando bem claro a importância de nos entregarmos de todo, em todas as áreas de nossas vidas, nosso corpo, nossa alma, nossa mente, nosso espírito, nas mãos daquele que deu a sua vida por amor de nós. E aqui o escriba foi muito prudente, pois ele foi bem claro: o Senhor deseja a obediência. Nós obedecermos, praticarmos os mandamentos do Senhor é melhor do que fazer rituais vãos, costumes, doutrinas que são sentimentos dos seres humanos e não tem parte para com o nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, pois devemos seguir de acordo com a boa, perfeita e agradável vontade do nosso Senhor. As Escrituras da Bíblia Sagrada são um manual que agora nós precisamos colocar em prática para que nós venhamos a alcançar a salvação e a vida eterna livre, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Sejam todos muito bem-vindos. A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Se inscrevam, nos sigam para continuarem recebendo orações, mesmo após o término dessa live, toda madrugada, orações diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote apóstolo. Escolham aí agora o seu número de 1 a 7, que eu estarei sorteando os 7 números para que você tenha mais uma palavra do Senhor, nosso Deus, para a sua meditação. Se você escolheu o número 4, vai meditar no livro de Jonas, capítulo 2. Jonas, capítulo 2, se você escolheu o número 4. Se você escolheu o número 7, vai meditar no livro de Lucas, capítulo 6. Lucas, capítulo 6, se você escolheu o número 7. Se você escolheu o número 2, vai meditar no livro de Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6, se você escolheu o número 2. Lembrando que quem se perdeu as ministrações, o resultado dos rebanhos ou o resultado do seu número de 1 a 7, basta você ir no meu canal, no @Igrejas Benditas. É o mesmo @ em todas as redes sociais. @Igrejas Benditas, em alguma delas a live fica salva. Se você escolheu o número 3, vai meditar no livro de Malaquias, capítulo 4.
Malaquias, capítulo 4, se você escolheu o número 3. Se você escolheu o número 5, vai meditar no livro de Juízes, capítulo 21. Juízes, capítulo 21, se você escolheu o número 5. Se você escolheu o número 6, vai meditar no livro de João, capítulo 18. João, capítulo 18, se você escolheu o número 6. E se você escolheu o número 1, vai meditar no livro de Marcos, capítulo 12. Marcos, capítulo 12, se você escolheu o número 1. Sejam todos muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vão deixando aí nos comentários o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado, que daqui a pouquinho, a partir de meia-noite, de 1h12, estarei interagindo com vocês nos comentários, tirando suas dúvidas, com porquê, para que e como, seja sobre as escrituras sagradas, a palavra do nosso Deus, sobre nossas mais de 100 denúncias que tem playlist no meu canal, @milhaofertadim, com todas elas, para vocês examinarem, e também sobre os nossos projetos com o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar. Então, muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito e membro ou ofertante ou dizimista de uma de nossas igrejas virtuais. E também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além das orações que recebem durante as lives de segunda a sexta, vocês continuam recebendo orações todas as madrugadas pelo nosso sacerdote e apóstolo e também toda semana orações diretamente de cima do monte também por ele. E você também tem a flexibilidade nos horários. No horário da manhã, na @a Igreja 70 Santos, 12 minutos antes das 7 horas da manhã. Na parte da tarde, a partir de 12 minutos antes das 5 horas da tarde, no @AIG 1318 37 300. E aqui na madrugada, a partir de meia-noite e 7, na @Igrejas Benditas, para buscarem ao Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor nosso Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27, em João capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada, concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você, e assim orar corretamente, para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida, e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link que estiver nos assistindo nesse momento, o link e o horário das lives estará na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o perfil, vá na aba de seguindo e você vai encontrar nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros, em que todos que são seguidores ou inscritos continuam recebendo orações todas as madrugadas. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas valem desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais em dinheiro, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras ou que eles que estão apresentando e praticando a verdade. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja o seu bairro, o seu município, o seu estado ou o seu país, independente do seu segmento religioso, independente dos seus recursos ou condições, independente do seu grau de escolaridade, basta entrar em contato conosco através do privado de uma das redes sociais, pois nós estamos ao vivo também nas 7 principais redes sociais da internet, com a nossa igreja virtual, @Igrejas Benditas, e a nossa produção vai estar retornando contato com as informações necessárias e tirando as suas dúvidas. Lembrando que conosco, todos os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, às secretarias de trabalhos e empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus, além de todos que estão ofertantes e dizimistas têm a prioridade para receber todas as bênçãos e benefícios ao chegarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dos dízimos, independente do valor. Pois como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6, versículo 38, dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. E também todos aqueles que irem em nossos templos físicos têm todos a oportunidade de pregar.
independente do seu segmento religioso, do seu grau de escolaridade, dos seus recursos ou condições. Todos têm a oportunidade de pregar, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Vou responder você já abençoada. Deixa eu pausa para a hidratação. Um saúde a todos com a paz e graça do nosso único Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou aqui e chamo agora todo mundo, todas as pessoas que você conhece, para poder perguntar por quê, para quê, como. Eu tenho um sonho, eu quero acertar, eu quero ganhar, eu quero ser salvo. O que vocês perguntar, eu estou aqui para poder responder. Exatamente. E a Cláudia Simone, que mora em Vista Alegre, município de Cataguases, Minas Gerais. Seja muito bem-vinda com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo, abençoada. Para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, peçam de nossos templos físicos na sua região, para você fazer parte desse grande avivamento e do desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Bom, comunico a vocês todos que cada uma palavra que ela fala tem um caráter e tem um fundamento. A paz é um, a graça é outro, o Senhor Jesus é outro, e por aí fora vai. A paz e a graça e a alegria é outra. Entendeu, gente? E tem muita gente, tem muitas pessoas que têm a paz, mas não tem a graça, tem pessoas que têm a graça, não tem a paz, tem pessoas que têm o Senhor Jesus, mas não tem a paz, não tem a graça. É isso aí, porque a religião, ela não tem o entendimento que o Espírito Santo dá, tá bom? Exatamente. Então, cada uma tem um caráter específico totalmente diferente uma da outra. Ó, o Senhor Jesus é uma coisa, o Evangelho é outra. Exatamente. É isso aí hoje, que por isso que a gente está desafiando a todos aí, ó. Exatamente. E aqui o abençoado Marcos, lá de Belo Horizonte, Minas Gerais, perguntou o que significa a palavra malacos. É uma palavra que eu particularmente não conheço, abençoado. Mas é esse tipo de coisa que a inteligência artificial te responde. A gente está aqui para tirar dúvidas sobre as escrituras sagradas, sobre o Evangelho, sobre o Evangelho, tudo aquilo que a inteligência artificial te responde, que a gente pode, isso aí eu não te respondo, eu deixo para a inteligência artificial. Exatamente. Eu quero que você faça assim, por que isso, para que isso, como é que é isso, eu tenho um sonho, tenho assim, que nem eu falei assim, ó, a paz é uma coisa, o Senhor Jesus é outra, a alegria dele é outra, o Evangelho é outro, ele mesmo é outro, Cristo já tem outra forma diferente. Então tem muitas coisas que a religião embola todinho e você não sabe, porque a religião também não sabe, não teve a revelação do Espírito Santo. Infelizmente. E é necessário que a gente venha sempre examinar as escrituras sagradas e nos ajuntar com aqueles que também estão assim, de acordo com as escrituras. Não adianta pergunta de fábulas. Pergunta de fábulas são criadas por imaginação, sentimentos, filosofias humanas criadas e que na verdade a inteligência artificial vai derrubar ela na hora. Exatamente. E deixando bem claro, a gente vamos até 1h24 da madrugada e a gente só responde as perguntas e tira as dúvidas daqueles que deixam o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado. Mesmo que você já tenha deixado anteriormente em alguma live, é necessário que toda live você deixe de novo para que você possa... Se tiver 10 perguntas, por favor, coloca as 10, porque o outro que vai chegar e opa, peraí, tá faltando alguma coisa, o outro não acha assim, mas ele não deu e eu tenho que dar, não. Todo mundo, isso não traz problema para ninguém, tá bom? Exatamente, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. Lembrando que todos aqueles que são seguidores ou inscritos recebem orações todas as madrugadas pelo nosso sacerdote e apóstolo e orações diretamente em cima do monte, também por ele, para mais honra e glória do Senhor Deus toda semana. A gente coloca o município, o estado e no primeiro nome, que é para peneirar. Porque muitas pessoas vêm aqui querendo impor os seus pensamentos, suas religiões, e não querendo realmente conversar, debater de acordo com a... Interagir conosco. Interagir, exatamente, era essa palavra. Interagir com a boa ordem e decência, pois é necessário que haja uma organização. Nós abrimos o espaço para vocês interagirem, para vocês participarem, mas é necessário que seja com a boa ordem e decência. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, tudo para mais honra e glória ao nosso Deus Todo-Poderoso. Aí o Pablo Ferreira de Santana da Bahia, seja muito bem-vindo com a paz e a graça. Glória, bem-vindo, abençoado. Exatamente, Feira de Santana. Feira de Santana na Bahia perguntou: vocês têm quantas igrejas físicas? Nós não podemos verdadeiramente fazer nenhum tipo de propaganda aqui, não podemos. Ele fica falando toda essa palavra. Nós não podemos fazer esse tipo de divulgar, não podemos fazer, porque as redes não podemos. Agora, a única coisa que podemos falar assim, peça uma aí, que questão de meses vai estar chegando. Isso aí que eu faço, pede, vai lá e pronto, que você vai ver tudo que a gente está falando aqui. Se nós não estivéssemos fazendo, nós já tínhamos quebrado. Então peça uma aí.
Glórias ao Senhor e Salvador. Independente das suas condições financeiras, peça uma, fala, eu quero uma. Vai na Câmara dos Vereadores, do deputado estadual, do deputado federal, governador, pede a eles, que aí a gente, entra mais rápido. Se vocês não sabem, para uma igreja poder entrar no município, é necessário que os vereadores aprovem, tá bom? Não é assim não que eu vou entrar, não. Agora, se eu tenho já um pedido, já é outra coisa. Chego lá, não, tá aqui, o morador tá pedindo, pronto. Aí eles, todo mundo de acordo, vai permanecer todo mundo sentado e pronto, vai ter nenhum protesto, tá bom? Então, é isso aí. Se você quer saber, a política, por isso eu falo assim, não fala mal da autoridade, vereadores, deputado estadual, deputado federal, senadores, prefeito, governadores, porque a lei, quem determina tudo é eles é que têm autoridade, eles que vai permitir se a igreja pode ficar ou não pode ficar, é eles, gente. E aí ele perguntou, mas assim vou pedir uma filial de vocês, quem vai construir? Se você não é alguém focado na área de construção, então você não vai ser. Mas você, pedindo de nossos templos físicos, nós que também somos um grupo de empresários, que também atuamos na área de construção, com certeza iremos levar um templo físico para a sua região. Mas também é necessário o quê? Entrar em contato com as lideranças, as autoridades políticas da sua região, os empresários também, porque a gente dá oportunidade para todo mundo interagir. Você pode interagir pedindo o templo físico para a sua região, falando com as outras pessoas, com os empresários que podem querer participar também, interagir de maneira financeira, ou então com um galpão, para onde for que necessário, aquilo que é necessário para que venha trazer uma grande obra com desenvolvimento social e espiritual. As autoridades interagem também ali com os avals, com as permissões, para nós exercermos todas as atividades e atitudes em nome do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, sem dogma, sem costume, sem religiosidade. O certo é que é necessário a permissão do vereador. Em todos os municípios, a permissão dele é necessário. Aí quando você conhece o empresário, que o empresário colocou o vereador lá, ele já vai no vereador e fala assim, meu irmão, só, eu tô querendo que entre. Pronto, gente, quebra, acabou. Aí o vereador já fala pros outros, não adianta não que essa igreja tem que entrar, que foi aquele que me patrocinou, aquele que vereador tá. Então é nisso, gente. Temos que conversar. Temos que conversar. O Senhor Jesus disse que aquele que vai começar a obra, colocar uma igreja em algum lugar. Lucas capítulo 14. Primeiro examine as suas condições financeiras para começar aquela obra e terminar ela até o fim. Então nisso aí, Lucas capítulo 14, você vai lá ver. Exatamente. Então não podemos assim, peraí, então vamos embora, como é que vai ser? Eu quero a obra, quem é que quer? Um morador de rua que quer, tudo bem, então não tem condições nenhuma financeira, não, vamos colocar a obra lá. Glória agora e ele pode ser alguém que vai trabalhar ali recebendo o seu salário. Vai receber o salário. Mas o importante é que ele mora ali naquele município, então nós temos força para chegar no vereador. Glória ao nosso Senhor Deus. E o Bruno de Belo Horizonte, Minas Gerais, seja muito bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus, perguntou, no céu tem pão? Com certeza, poxa. Se desceu de lá o maná? Opa, calma aí. Eu vou ser mais espiritual aí que vocês não estão sendo espiritual, tá bom? O pão, ele desceu do céu e subiu de volta, rapaz. Glória ao nosso Senhor Que Jesus. isso? O Senhor Jesus falou que ele é o pão da vida. Que isso? Glória ao nosso Senhor Jesus. O Senhor Jesus tá no inferno? Não tá. Então ele tá no céu, não tá? Então pronto. O Senhor Jesus, ele falou que ele é o pão que desceu e é o pão que subiu, gente. Tem pão no céu. Senhor Jesus Cristo. Glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Mais uma glória no Deus Todo-Poderoso. Interajam, participem, deixem aí nos comentários seu primeiro nome, seu município, seu estado, independente da rede social que estiver nos acompanhando, para levarem uma verdadeira... E entre em contato conosco no privado, para levarem uma verdadeira obra do Senhor nosso Deus para a sua região. Peça. Se não sabe pedir, pede a inteligência artificial como é que faz, que ela vai te falar como é que você faz e pronto. Gente... Precisamos para ver assim, para poder começar assim, uma multidão logo. Exatamente. E a Cláudia perguntou, gostaria muito de poder saber o número 7 da Bíblia. Uma palavra, o número que saiu para o número 7 foi Lucas capítulo 6, abençoada. Foi o número que saiu para a sua meditação. Para mais um glória. Lucas capítulo 6, boa medida, sacudida, recalcada e transbordante vos será dado. Pedir e vos será dado. Muitíssimamente. Então quer dizer... Se você perdeu a ministração, essa live fica salva na outra rede social com o mesmo @, Igrejas Benditas. Você vai encontrar a live completa, incluindo o resultado de todos os números e também cada uma das 7 ministrações realizadas nessa madrugada. Se você pedir uma igreja, pode ir um montão. Boa medida, sacudida e recalcada. Será Exatamente. De igreja aí. Para mais peça. Exatamente. Carolina abençoada, seja muito bem-vinda com a paz, a graça e a alegria do Senhor Jesus. Deixe aí novamente o seu município e o seu estado para darmos
e respondendo a sua dúvida, para mais honra e mais glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, pois nós estamos aqui para interagir com todos em um só Espírito, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Podem continuar interagindo conosco para faça suas perguntas aí, que é uma oportunidade que vocês têm. Ah, eu tenho um ministério, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, eu quero ser um cantor, eu quero... Exatamente, como é que eu faço? Aqui. A Carolina, do Rio de Janeiro, Macaé, seja muito bem-vinda, com a paz, a graça e a Deus. A paz abençoada, muito bem-vinda mesmo. Exatamente. Peça uma igreja para ir. Ela perguntou: Mili, faz sentido apresentar a minha filha de 1 mês na igreja? Então vamos lá. Faz 100% certo, não é você apresentar ela na igreja, é você santificar ela na igreja. Que as igrejas hoje, que são dos pastores, eles não fazem isso. Infelizmente. Certo? Que o Senhor Jesus, ele foi santificado. Então nós temos que santificar os nossos filhos até no período de 1 mês a 17 anos, tem que ser santificado. Depois de 17 anos que pode ser batizado. Se alguém foi batizado antes disso, não adianta, você tomou um banho, esquece isso. Exatamente. O batismo é só depois de 18 anos. Menos do que isso, de 1 mês a 17, é santificado. Tem tudo sim. Exatamente. Se você santificar a tua filha, é top. Glória, nossa é top, poderoso. Tá bom? Mas levantar a criança igual o Rei Leão lá dentro do altar, aquilo ali não serve pra nada. Bom, aí, quer dizer, aí você vai e faz isso. Vai lá, apresenta lá dessa forma deles, pede uma igreja para ele que a gente vai chegar em questão de meses e a sua filha vai ter santificação. Glória ao nosso Senhor Jesus. Gente, é uma coisa tão forte que não pode nem pensar e imaginar. Tá aí, essa aí tá até hoje aí por causa da santificação, tá bom? Glória ao nosso Senhor Jesus. Muitos livramentos que o Senhor me concedeu. Então, santificação. O Pablo, de Feira de Santana, na Bahia, perguntou: qual é a base de doutrina que vocês utilizam? Tipo Assembleia, CCB, Batista? Vou te apresentar. Escrituras da Bíblia Sagrada. É essa aí que a gente utiliza. Doutrina do Senhor Jesus. Onde está isso? Está lá em João, capítulo 7, o Senhor Jesus falou de forma bem específica: aquele que é enviado por mim, ele fala como está escrito, porque a sabedoria dele não vem do homem, mas vem do alto. Mas ele fala como está escrito, porque a doutrina não é dele, a doutrina é do Pai. Glória ao nosso Senhor. Entendeu? Então a doutrina é do Senhor Jesus Cristo. Ou também a dos apóstolos, que também é do Senhor Jesus. Que nós devemos imitar os apóstolos, tá bom, abençoado? Então você verá, é a mesma doutrina dos apóstolos, a mesma doutrina do Senhor Jesus Cristo. E da palavra do Pai do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Aí ele perguntou: não, tipo assim, antes dessa ideia toda, a base de vocês era qual? A base nossa era qual? Olha, desde quando eu fui chamado por ele, a minha base é assim: eu creio no Senhor Jesus, no Deus da Bíblia, como está escrito. Minha base é essa: eu creio no Senhor Jesus, no Deus da Bíblia, como está escrito. E eu sabia que eu poderia andar em todas elas, então eu andava em todas as outras igrejas sem nenhum problema. Exatamente, para mais ou sempre foi assim, andei em tudo. E aí, eu também desde pequeno sempre frequentei todas elas. Então, aí quando verdadeiramente chegou o chamado para eu poder verdadeiramente eu buscar meus 2 filhos, aí eu tive que fazer um jejum e pronto. Exatamente. E as vestimentas não tem nada a ver com doutrina do homem não, tá? É de acordo com as escrituras da Bíblia Sagrada. São vestes santas que só são usadas exclusivamente para as atividades de santidade do nosso Senhor Deus. Nós não usamos... Só para os ministérios, ministradores que podem usar, que tem que usar. Nós não usamos e nem podemos usá-las no nosso dia a dia. Tudo para mais honra e glória ao Senhor Deus. Da mesma forma, se você entrar em qualquer uma loja verdadeiramente de porte, você vê que todos têm um uniforme. Exatamente. Então isso é necessário ter um uniforme, tá bom? Exatamente. É que nem você vai no militar você vai ver também as polícias com os uniformes dela, porque todos eles são obreiros para poder servir o povo, tá bom? Exatamente. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui. Aguardo você na próxima live, 12 minutos antes das 7 horas da noite, no arroba espalha, divulga essa obra, divulga. Exatamente, para mais um glória no Senhor Deus. Aguardo você na próxima live aqui no arroba Igreja Bendita, a partir de 00h07. E fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Peçam os nossos tempos físicos para a sua região, fale com as autoridades políticas e sejam muitíssimo abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu muitíssimo amém. E se provar que a gente não sou mais eficiente do que qualquer um tempo físico, recebe 10 milhões de reais, tá bom? Glória ao nosso Senhor Deus.